Arrascaeta e Gabigol fora do próximo jogo contra o Atlético Paranaense no próximo dia 27 na Arena da Baixada. É tudo o que o Clube Atlético Paranaense quer. O Clube Paranaense foi ao STJD e pediu a punição de Gabigol, Arrascaeta e o Flamengo. E logo em seguida, o STJD soltou uma nota sobre o assunto. Eu vou trazer aqui para vocês. E logo depois, a CBF comunicou o afastamento de forma por tempo indeterminado do árbitro Luiz Flávio de Oliveira, o apitador central que estava apitando aquele jogo, e também do Wagner Waier, que era o cara lá que estava na cabine do VAR. Os dois foram afastados por tempo indeterminado. Olha só, hein? Vou falar sobre mercado da bola. A Inter de Milão torce para que o Flamengo venda o atacante Gabriel Barbosa. Eu vou explicar por quê. Vou falar também sobre a situação envolvendo Diego Alves. São Paulo parte com tudo e quer contar com Diego Alves daqui para sábado. Vou explicar toda a situação. Vou falar também sobre a situação envolvendo Vitinho, rapaz. Vitinho que bateu o pé e não quer mais jogar pelo Flamengo. O jogador já falou, algumas pessoas próximas no centro de treinamento de Jorge Erlau, no centro do treinamento do Ninho do Urubu, que mesmo se Dorival Júnior colocar ele contra o Atlético Goianiense neste próximo sábado, entre os 11 titular inicial, ele não irá entrar em campo. Ou seja, Vitinho bateu o pé, Vitinho que está aí dando certo sua contratação pelo clube grego, mas o Marcos Braz tem uma carta na manga, por isso que ainda não anunciou a saída do atacante Vitinho, que está deixando o jogador irritado. Eu vou trazer todos os detalhes para você, você não perde nada, já cola comigo, aproveita se você é novo por aqui e ainda não é inscrito no nosso canal, eu convido você a se inscrever, ativar o sino da notificação, deixar teu like marotaço nesse vídeo e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais, beleza? Bom, já começo falando sobre Eric Pulgar. Rapaz, o jogador chegou, deixou a Fiorentina da Itália, já desembarcou no Rio de Janeiro na noite desta última quinta-feira, vai realizar exames com o Mengão Queridão e assinar contrato com o mais querido. Eric Pulgar que chega para reforçar o meio-campo do mais querido do Brasil, e vamos aguardar aí a realização de exames e também o Eric Pulgar dar aquela canetada. Já está em solo brasileiro, já está em solo carioca e vai assinar com o Mengão Queridão. Vamos falar sobre a situação envolvendo o Atlético Paranaense, porque tudo o que o Atlético quer é que o STJD, na verdade a Procuradoria de Justiça Desportiva, declare aí uma punição para Gabigol, Arrascaeta e também para o Flamengo. Isso porque tudo, por conta do primeiro jogo, jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, que aconteceu nesta última quarta-feira. E o Clube Atlético Paranaense não é bobo nem nada, foi ao STJD para ver se consegue essa punição e quem sabe aí Gabigol e Arrascaeta ficar de fora do jogo que acontece na Arena da Baixada no próximo dia 27. Logo depois, o STJD soltou a seguinte nota, olha só. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol recebeu na tarde desta quinta-feira, dia 28 de julho, notícia de infração do Atlético Paranaense contra os atletas Gabriel Barbosa, Arrascaeta e o Flamengo, por condutas praticadas no primeiro duelo da Copa do Brasil. No documento, o Atlético pede a punição de Gabi pela agressão praticada em Fernandinho. A punição de Arrascaeta por entrada violenta no adversário Eric. E pede ainda a punição do clube em que os atletas são vinculados. A notícia foi encaminhada para a Procuradoria da Justiça Desportiva. Juntando vídeos e matérias jornalísticas, o Atlético Paranaense ingressou com a notícia de infração denunciando as condutas dos atletas do Flamengo, que não foram punidas em campo pelo árbitro Luiz Flávio de Oliveira. O Atlético destaca que as infrações praticadas são graves e descreve os lances dos atletas. O que o Atlético quer, gente, é que Gabigol e Arrascaeta sejam punidos, Sem dúvida, tá na cara, sem dúvida. Logo depois,
a CBF, né, comunicou o afastamento do árbitro Luiz Flávio de Oliveira, que estava apitando o apito central, do apito aí principal, né? E também do Wagner Helvel, que é o responsável pelo VAR. Olha só, nesta quinta-feira, dia 28, a Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol, da CBF, decidiu afastar os árbitros da partida entre Flamengo e Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. Luiz Flávio de Oliveira, apitador principal, e Wagner Rivai, responsável pelo VAR, foram adicionados ao programa de assistência ao desempenho do árbitro, né, que tem a sigla aí chamado PADA. Por conta das polêmicas na partida da última quarta-feira, dia 27, pela ida das quartas de final da Copa do Brasil, a CBF analisou a atuação dos árbitros e não gostou da maneira que conduziram o embate. Desta forma, a entidade decidiu afastar os apitadores por tempo indeterminado, visto que entraram no programa de assistência ao desempenho do árbitro. Luiz Flávio de Oliveira e Wagner Helvel estão aí afastados por tempo indeterminado. Vamos ver o que é que vai dar nisso aí. Mas a lambuzeira já foi feita. O Flamengo precisa acordar sobre essa ação do Atlético Paranaense junto ao STJD, que já foi enviada à Procuradoria de Justiça Desportiva. O Flamengo precisa correr atrás, porque ficar sem Arrascaeta e Gabigol é tudo o que os caras querem. Então vamos acordar aí. O jurídico do Clube de Regatas do Flamengo precisa tomar uma decisão, uma postura e entrar em ação, tá? Vamos aguardar aí o que o Flamengo deve fazer aí. Vamos falar sobre o mercado da bola, isso porque a Inter de Milão vem torcendo aí, né, naquela expectativa para que o Flamengo venda Gabriel Barbosa. Mas por que, Henrique? A Inter de Milão quer tanto, né, que o Flamengo venda o atacante Gabriel Barbosa. O que acontece? A Inter de Milão, quando vendeu o Gabigol, segundo as informações do jornal La Gazzetta dello Sport, o clube italiano ainda ficou com 10% de uma venda futura do camisa 9. Recentemente, né, o Flamengo chegou a receber sondagens e até mesmo proposta por Gabigol. Já teve clube de botar na mesa do Flamengo 30 milhões de euros pela compra de Gabigol. Só que o Flamengo não quer vender o Gabigol. O Flamengo não vai facilitar a venda de Gabigol. E caso o Flamengo chegasse a vender o Gabigol por 30 milhões de euros, a Inter de Milão tem direito a 10%. 10% a Inter de Milão levaria aí 3 milhões de euros, o que daria em torno de quase 16 milhões de reais para o cofre do clube italiano. Só que o Flamengo não vai facilitar a venda de Gabigol. Então a Inter de Milão fica tranquilo na tua aí, vai seguindo teu rumo aí, tranquilo, porque Gabigol continua no mais querido Brasil. Vamos falar sobre a situação envolvendo o Diego Alves. O São Paulo vai com tudo para tentar a contratação de Diego Alves já até sábado. Essa é a informação que temos. Nas próximas horas, quer selar a contratação de Diego Alves para ser goleiro titular absoluto já na Copa Sul-Americana. No próximo dia 30, no próximo sábado agora, se encerra o prazo para os clubes escrever aí jogadores tanto na Libertadores como também na Copa Sul-Americana. E o São Paulo corre contra o tempo para contratar um novo goleiro. E Diego Alves segue aí como alvo principal pela diretoria do clube paulista. A informação que temos é que as negociações estão avançadas. Só que o Flamengo quer aí, com certeza, né, ficar com uma compensação financeira pela liberação de Diego Alves. Mesmo o jogador encerrando seu contrato no próximo dia 31 de dezembro, não continua no Flamengo, mas o Flamengo não vai liberar assim, ainda mais para reforçar um adversário, né? Um adversário aí brasileiro. Então o Flamengo não vai liberar por qualquer aí, já vai, leva e acabou, pronto. Não. Diego Alves, o Flamengo tenta aí a liberação, ou ao menos aí, né, tentar aí, ficar aí com uma porcentagem. Mas eu acredito, pela idade de Diego Alves, o Flamengo não vai pensar em porcentagem, de ficar aí mais com porcentagem em uma venda futura de Diego Alves. Eu acredito que não. Então o Flamengo deve aí, né, tentar ao menos conseguir uma compensação financeira, não sei aí, 1 milhãozinho no cofre, 1.500.000 de reais, e leva o Diego Alves, quem sabe aí. Vamos ver o que deve acontecer essas negociações, que o São Paulo está em negociações com o Flamengo avançadas e já quer sacramentar a contratação de Diego Alves nas próximas horas. E eu vou seguir, claro, com tudo, para deixar você sempre muito bem informado. Agora vamos falar sobre a situação
envolvendo o atacante Vitinho, rapaz, que bateu o pé e já mandou o papo, né? Pessoas próximas ao jogador no centro de treinamento do Flamengo nesta última quinta-feira. O jogador já mandou a real. Se Dorival Júnior escalar ele, mesmo entre os 11 iniciais, ele não entra em campo contra o Atlético Goianiense neste próximo sábado. O que acontece é o seguinte: o Vitinho, né? A contratação de Vitinho já está sendo dada como certa aí pelo Panathinaikos da Grécia. Já está dada como certo. O Marcos Braz não liberou o Vitinho ainda. Por quê? O Marcos Braz ainda, o Flamengo ainda não anunciou, né, a saída de Vitinho. Porque o Flamengo só quer liberar o Vitinho oficialmente depois de chegar, né, a acertar todos os detalhes e concretizar a chegada do Brian Rodrigues, que o Flamengo está querendo muito a contratação desse atacante de 22 anos, Brian Rodrigues, que chega aí do Los Angeles FC dos Estados Unidos. Então o Flamengo quer a contratação do jogador, o Flamengo quer uma contratação por empréstimo com obrigação de compra, com algumas metas a serem batidas pelo jogador, daí então o Flamengo comprando o jogador em definitivo, caso essas metas sejam batidas. O Los Angeles FC, por outro lado, né, já quer vender o jogador de imediato, já quer pegar 8 milhões de dólares de imediato e liberar o Brian para o mais querido Brasil. Daí então, enquanto o Flamengo não concretizar a chegada do Brian Rodrigues, o Marcos Braz, a diretoria do Flamengo, Rodolfo Landim e o Bruno Spindel não vai autorizar a saída de Vitinho. Essa é a informação que temos. O negócio está bem encaminhado, já está tudo certo com o Panathinaikos, né? Panathinaikos, rapaz, olha, Panathinaikos da Grécia. O Flamengo ficaria, o Vitinho sai aí sem compensação financeira alguma, mas o Flamengo vai manter 20% dos direitos econômicos do jogador para uma venda futura. Caso o clube grego aí consiga vender o Vitinho, o Flamengo vai ter direito a 20%, né, dessa porcentagem aí da venda de Vitinho em uma venda futura. Beleza? A gente vai aguardar, mas deixa aqui nos comentários a sua opinião. Essa decisão do Vitinho, é certo o que o jogador está fazendo? Né? Chegando aí, batendo pé, não vai entrar, mesmo que seja titular, logo de início ali, não vai entrar no campo, mesmo que o técnico Dorival Júnior escale ele contra o Atlético Goianiense. Fica à vontade e deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre essa atitude do atacante Vitinho, tá bom? Bom, vou ficando por aqui. Logo mais eu volto com mais informações do nosso Mengão Queridão. Quero deixar um forte abraço para cada um de vocês. Fica com Deus. Até a próxima. Saudações rubro-negras.